Fala, galerinha, a gente vai começar o melhor conteúdo do terceiro ano, aquele conteúdo que todo mundo aguarda chegar. Getúlio Vargas é o presidente que ficou 15 anos consecutivos na presidência. Curioso é que durante esses 15 anos, nenhuma vez ele foi eleito de forma democrática, porque o movimento de 30 é meio ambíguo, né? Tem gente que chama de revolução, tem gente que chama de golpe. Fato é que quem ganha, conforme os preceitos legais da época, lembre-se, República Velha, a gente sabe que tem fraude, mas era o que era a norma, então quem estava indo contra a norma era Getúlio Vargas. Então, há muitos historiadores que falam que nem no governo provisório ele foi eleito de forma democrática, ele ascendeu de uma forma indireta, por isso que foi um governo provisório. Porque, além de assumir a presidência sem vice, lembre-se que o vice dele foi assassinado por razões pessoais, vocês sabem disso, eu já falei isso em vídeo anterior. Além de subir sozinho, ele ficou responsável com uma Assembleia Constituinte para a elaboração de uma nova Constituição, tem parâmetros liberais, dos quais a Aliança Liberal tanto defendia na sua propaganda para a candidatura de Getúlio Vargas e João Pessoa. E aí o que acontece? Ele assina uma carta de compromisso, por isso que é um governo de compromisso, porque ele se compromete em realizar tudo que foi prometido. Então ele promete estabelecer leis de regulamentação da relação de trabalho e do capital no Brasil, tradução, leis trabalhistas. Ele se compromete em estabelecer novo Código Eleitoral, nova Constituição, né? Ele também se compromete em atender alguns interesses dos tenentes que também queriam uma melhoria na esfera das Forças Armadas. Então, isso tudo foi um governo de promessa. Por isso que muita gente diz que a ascensão dele ao governo não foi uma ascensão de forma eleitoral direta, através do voto democrático. E os outros dois governos, durante esses 15 anos, o próximo vai ser por eleição indireta e o outro ele vai fazer um golpe. Era Vargas é um dos conteúdos mais recorrentes em processos seletivos, seja o Enem, seja o vestibular para a UNB, seja o PAS na etapa 3. Então, é uma coisa que você vai ter que, querendo ou não, se debruçar. Vamos ao governo. Lembrando que era um governo de promessa, de compromisso, que ele ia estabelecer as bases legais para a constituição de uma nova república no país. Só que eu acho que Vargas estava muito ocupado em Borjas, que é a cidade natal dele, lá no Rio Grande do Sul, que ele esqueceu de fazer a Constituição. Que de acha isso de demorar 4 anos para fazer uma Constituição nesse país. Ele levou 4 anos para fazer a Constituição brasileira. Durante 4 anos a gente ficou sob o controle legal de decretos assinados por ele, porque a Constituição de 1891 foi anulada. Então ele vai fazer uma carta de decretos onde seria um esboço do que viria a ser uma Constituição que, de acordo com ele, ele ia cumprir a promessa. Demorou um pouquinho, né? 4 anos. Tá parecendo governo brasileiro. Opa, pior que é. Enfim, vamos seguir o ponto. Quais foram as reformas iniciadas por Vargas que são importantes para a gente entender essa nova etapa da República no país? Primeira coisa, ele vai dissolver o Congresso. Uai, professora, mas que república é essa sem Congresso? Pois é, irmã, vamos entender isso aí. Quem é que estava no Congresso? A elite, a oligarquia. E o que ela estava fazendo lá? Atendendo os interesses dele. Né? Todo mundo que estava no Congresso estava comprado por meio do sistema corrupto político da República Velha. Então, é por isso que ele vai dissolver o Congresso. Segunda atitude dele, ele vai reduzir a autonomia dos estados. Poxa, professor, e o federalismo? Ele vai reduzir a autonomia dos estados. Porque os estados na República Velha eles tinham muita autonomia. Só que lembre-se, a gente tem uma desigualdade social e regional muito forte no Brasil. A gente sabe muito bem que a região sudeste é uma região mais privilegiada e mais rica do país, em contraposição ao norte e nordeste, que são as regiões mais pobres. Então, essa ideia de autonomia dos estados durante a República Velha foi usada de uma forma desleal, principalmente por 2 estados,
que é Minas e São Paulo, através da política do café com leite. Então, ele reduzir a autonomia dos estados é também um sinônimo de reduzir o poder dessa oligarquia regional e também o poder do coronel. Outro tópico que ele vai fazer, olha que lindo, ele vai centralizar as decisões dos setores econômicos mais importantes na mão dele. Quais são os setores econômicos importantes? O agrícola, porque boa parte da economia depende da agroexportação. A indústria, porque a indústria não se desenvolveu da forma que deveria desenvolver, porque não tinha uma política estatal clara, voltada para o desenvolvimento industrial. Lembre-se do encilhamento e o fracasso que foi no início da República Velha, e investimento na área de finanças. Era necessário ter controle dos gastos e da receita, até porque o país estava sofrendo o quê, gente? Os reflexos da crise de 29. Então, ele está tentando o quê? Ajeitar a casa, para evitar mais danos do que a crise está acometendo o país. Outra coisa importante, para atender a demanda dos tenentes, ele vai nomear interventores de confiança. Veja bem, durante a República Velha, os governadores, eles não tinham esse nome. Eles eram chamados presidentes do Estado. Durante a era Vargas, a gente não vai ter mais essa nomeação de presidentes do Estado. Eles vão ser chamados de interventores. E boa parte desses interventores foram tenentes, atender os interesses de alguns tenentes, que era assumir cargos públicos de importância e ascender politicamente, e ele vai fazer isso. Boa parte dos estados vão ser liderados por tenentes de confiança de Vargas, principalmente o estado que foi contra a candidatura dele. Quem foi? Quem é o maior rival de Vargas nesse período? Quem é o estado que rivaliza com Getúlio Vargas? São Paulo. E está na mão dele, já que não tem mais Constituição, deliberar quem vai ser o governador ou não das regiões da Federação Brasileira. Beleza? Os estados vão ser proibidos de gastar mais de 10% das suas despesas. O que acontece? Outra demanda dos tenentes era o investimento do governo federal nas Forças Armadas. Qual foi a atitude de Vargas? Limitar a despesa dos estados relacionados à polícia militar local. A força bélica do Estado não poderia superar a força bélica do Exército, que representava o Estado brasileiro, federação, né? O país inteiro. Por que ele está fazendo isso? Lembre-se que todas essas reformas que eu estou citando são para diminuir o poder oligarca e dos coronéis, porque a oligarquia detinha o poder político de decisão do Estado e os coronéis detinham a milícia, detinham o poder de bala. Aqui o bonitinho assinando as reformas que eram os compromissos dele diante do que foi acordado com os grupos que ajudou ele a ascender no poder. Muito bem. Essa charge representa muito o que Vargas vai fazer com o café estocado, porque a crise de 29 vai quebrar o país. O Brasil República já passou por alguns ciclos de crise, né, desde sua origem. Só que a crise de 29 vai abalar o coração da economia do país, que é o café. Lembre-se que uma das propostas políticas econômicas da República Velha era a política de valorização do café, ou seja, em caso de crise, o governo federal tinha que dar assistência aos cafeicultores. Então, esse momento de crise, o que o Estado, antes da ascensão de Vargas, fazia? Estocava. Aí, o que Vargas vai fazer? Ele vai chegar na presidência e vai falar, gente, quanto café tem aqui perto da minha mesa? Que absurdo, o que é isso? Aí, os cafeicultores, não, faz parte de uma política de valorização que a gente fez lá no tempo remoto, quando vovó comandava. Não, aqui não é mais República Velha, aqui é uma República Nova. Então, o que acontece? Vargas vai falar assim, gente, negativo, isso aí é uma política velha, então eu não vou estocar produção de café. Se vocês não querem crise, diminui a produção.
Aí o cafeicultor, jamais, eu não posso diminuir a minha produção, senão eu vou perder lucro. Ele, você não está tendo lucro, irmão. E se você não diminuir a sua produção, o que, que vai acontecer? Uma superprodução. E o Estado Federal não tem que arcar com esse dano. Só que Vargas não vai falar disso, não vai falar assim, né? Ele vai tentar achar uma solução. E qual é a solução que Vargas vai propor? Primeira delas é a charge que está falando. Queimar sacas, mais sacas e sacas de café. Tudo que está estocado, boa parte dele foi meter no fogo. Mas essa prática de descartar alimentos e produtos, ela não é antiga. Tempos atrás, não sei se vocês viram uma reportagem mostrando um bando de tomate jogado no meio da rua, né? O pessoal foi falar que era tomate que tinha toxinas que fazem mal, eu disse assim, agrotóxico, que é o que tem nesse país, né? O que eu quero dizer é que você eliminar o produto do mercado, ou seja, jogando fora ou queimando, não é uma prática pré-histórica. É uma prática normal se você quer diminuir o produto e revalorizar no mercado, então vamos diminuir essa produção. Se não diminuiu, vamos queimar o que está aqui de excedente. Além de queimar café, ele vai criar uma política de diversificação de produção agrícola. Ele vai chegar assim para o cafeicultor. Em vez de você ter os seus hectares todos voltados para a cafeicultura, divide. Qual é a ideia? Que o país não seja uma monocultura, que haja uma diversidade agrícola para que não haja uma dependência exclusiva da produção do café. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai convidar os cafeicultores a diminuir essa produção e para que esses cafeicultores não tivessem prejuízo, afinal de contas, estão diminuindo a produção, estão diminuindo a lavoura, plantem outra coisa, cultivem outra coisa. Essa é a ideia. A ideia, e tome nota, é o quê? Investir na política estatal de industrialização. Diferente do que aconteceu na República Velha, Vargas vai falar assim, velho, não tem como deixar na mão do capital privado apenas o desenvolvimento industrial, não deu certo. E também não tem como o Estado emprestar dinheiro sem tomar nota das reais intenções dessas pessoas que estão pegando dinheiro. Lembre-se do fracasso que foi o encilhamento. Então, Vargas vai falar o seguinte, o Estado federal, principalmente, tem que investir, enquanto política de Estado, na elaboração, na construção de indústria de base. O que é indústria de base? Seriam indústrias que alimentam outra indústria. Ai, professora, você está cheia de metáforas, mas indústria de base é tipo indústria metalúrgica, onde se manuseia ferro, aço, o que for, e o ferro e o aço são matérias-primas para vários tipos de produção. Você quer produzir panela de ferro, você quer produzir outra coisa com ferro, você vai produzir ferro. Por que Vargas vai investir no processo de industrialização do país? Para não depender de forma exclusiva da importação de manufatura. Ele vai falar assim, é necessário a gente criar indústrias nossas e que essas indústrias dê certo. Pai Vargas é inteligente. Então, as 3 medidas que ele fez de imediato no setor econômico foram importantes para amenizar os reflexos da crise de 29. Então, retomando, a queima do excedente de café, a política de diversificação agrícola para manter o lucro dos grandes donos de terra e, por fim, e o que é o cargo-chefe dele, investir na indústria. Tanto é que muita gente vai falar que o Brasil, de fato, vai se industrializar através dos governos dele. De boa? Vamos seguir. Então, o que acontece? Como eu disse, Getúlio Vargas parece que vivia no mundo fora da internet. Pior que era, né? Não tinha banda larga, não tinha Wi-Fi, não tinha Zap, a pessoa demorava a responder as mensagens, estava lá tomando um chimarrão, fumando um charutinho,
feliz, alegre, sorridente, andando de cavalo, e ele simplesmente esqueceu do último setor de compromisso dele. Ele esqueceu de convocar a Assembleia Constituinte. E aí o que acontece? Vai chegar em 1932, um estado aí que perdeu poder na esfera federal, que é São Paulo, vai chegar e bater na porta de Vargas. Vargas, e aí? Cadê a Constituição? Tu não falou que ia fazer a Constituição? Cadê a Constituição? Aí Vargas fala assim, velho, veja bem, né? A gente está passando por uma crise de 29, eu estou desenvolvendo algumas políticas públicas voltadas para a indústria, legalização da lei do trabalho aqui. Então, assim, é por isso que a agenda está cheia para chamar a Assembleia Constituinte. Ou seja, ele vai enrolar até onde pode na elaboração de uma nova Constituição. Raciocina comigo, por que ele vai demorar? Porque quem é que elabora os decretos? Quem é que assina os decretos? Quem tem em suas mãos o poder central de governar o país? Isso mesmo, pai Vargas. E ele quer perder esse poder? Jamais, velho. Ele é bom, velho. Olha, eu sou o centro do universo, eu sou Thanos. Eu decido quem vive e quem morre. É ele, velho. Ele vai querer perder o poder? Claro que não. Aí o que vai acontecer? São Paulo, velho, a elite paulista está muito insatisfeita. Primeiro, porque perdeu o poder. Segundo, o interventor, ou seja, o governador paulista lá, ele nem é paulista, ele é uma figura colocada por Vargas e é tenente, ou seja, nem é civil. Para finalizar o ódio que São Paulo sente por Vargas, que é a cereja do bolo do ódio, é a criação do Conselho Nacional do Café, em 31. Ou seja, o estado de maior produção de café, São Paulo, perdeu, a partir de 31, o domínio sobre a sua produção. Quem comanda agora é o governo federal. Então, todas aquelas políticas econômicas que eu citei para vocês na área da agricultura, a queima de café e a diversificação agrícola foram atitudes federais, vindas desse conselho, cujo objetivo era estabelecer controle dos setores econômicos-chave para o país não quebrar, junto com a crise de 29. Ao ranço que São Paulo tem com Vargas. E aí, para finalizar com chave de ouro, essa lerdeza de Vargas em convocar a Assembleia Constituinte para a elaboração dessa Constituição nova vai fazer com que o Estado de São Paulo se revolte contra o governo federal. E ele vai tentar aliados. São Paulo sozinho não consegue. Lembra que um dos decretos, gente, atenção, história é maravilhosa. Lembra de um dos decretos que Vargas assina, que diz que os estados não, a força bélica dos estados não pode exceder a força bélica do exército? Então, se São Paulo entrar em conflito com o governo federal, ele não consegue, porque não tem força bélica suficiente. Então, o que São Paulo vai tentar? Aliados. Vai chegar ali no Mato Grosso, vai chegar ali no Goiás, vai chegar nos estados da sua redondeza e vai falar assim, galera, o que a gente está vivendo não é nada diferente do que a gente vivia. Isso aqui é ditadura. Isso aqui é governo autoritário. Nem Constituição tem, nem vice tem. Porque o vice está morto e ele nem colocou o vice no lugar, porque, né? Para que dividir o poder? Então, assim, isso aí, ó, que se diz presidente, Getúlio Vargas não é presidente. Se ele fosse, de fato, um cara de palavra, ele ia cumprir o prometido. De fato, São Paulo estava certo, Vargas tinha prometido, então ele consegue, né, ouvir um sim dos estados ao seu redor. O que vai acontecer? Né? Na Lábia, São Paulo convenceu os estados, aí ele disse assim, então vamos partir para a guerra, velho. Porque o diálogo não dá certo com esse homem. Eu tô aqui 2 anos falando, cadê a Constituição? Cadê a Constituição? E ele não vem com a Constituição. Aí o que vai acontecer? No início de julho de 1932, São Paulo vai iniciar um movimento chamado o movimento constitucionalista. Qual é o babado? Qual é a meta? Já está no nome.
O objetivo do movimento é a elaboração de uma nova Constituição. Só que por trás disso, isso significa que os paulistas, a elite paulista, estava querendo ter o poder político federal de volta. Só que ele não vai falar isso. Ele precisa de apoio para entrar na briga contra o governo federal. Ele precisa que a população do estado de São Paulo, não só a elite, abrace a causa. Então, ele não vai falar assim, ó, a gente quer voltar ao que era antes, dominar o governo federal. Eles não vão falar isso. Eles vão falar o seguinte, defendemos a Constituição e Vargas não propôs. E o governo dele é ilegal. Não é o que a gente queria. O que vai acontecer? Um conflito que vai durar 2 meses. Por quê? São Paulo tinha poder bélico suficiente para guerrear igualmente com o Exército Brasileiro, com a Aeronáutica Brasileira, com a Marinha Brasileira? Não tem. Só para vocês terem ideia, a elite paulista vendeu suas riquezas, seus ouros, para contrabandear armas pelo quê? Paraguai. Paraguai é o caminho, né? Para tentar fazer uma milícia para entrar em combate com as forças federais. Isso vai acontecer porque São Paulo está isolado. Todos aqueles estados que concordaram com o movimento constitucionalista, com a ideia de que sim, tinha que pressionar Vargas, mas eles não queriam bater de frente com Vargas. Quem é que quer bater de frente com Vargas? Vargas é o pai dos pobres. Ele conseguiu destruir a lógica do café com leite. Ele sozinho não, mas ele é o líder do movimento, não é? Então, era muito complicado você convencer as outras elites regionais a apoiar a elite paulista nesse processo. E aí, o que a gente vai ter? Esse conflito ele vai durar pouco tempo, porque o poder de fogo, de matança do governo federal é muito maior. Então, ele consegue se sobrepor ao poder bélico de São Paulo e acaba com a rebelião de forma muito rápida e também de forma muito violenta. E isso vai ser ruim para Vargas. Vargas percebe isso, né? Depois que ele faz todo o controle da revolta, ele percebe que excedeu demais na violência estatal, né? Vargas é tipo aquele pessoal que bate e depois assopra. Esse é Vargas. Primeiro ele bateu no estado de São Paulo, bateu muito. E aí o que acontece? Manchou um pouquinho a imagem dele, porque os jornais foram noticiando. Estamos sendo massacrados, eles estão vendo que a gente não tem força bélica suficiente, e não sei o que, isso aqui é genocídio, isso aqui é assassinato. Então, assim, os jornais vão fazer a parte dele, denunciar os atos violentos do Estado diante dessa revolta de São Paulo. E aí, o que Vargas faz? Vargas é inteligente, Vargas é macaco velho. Vargas bate e bate mesmo. Mas depois ele vem, com a mesma mão que ele bateu, ele alisa a cabeça de quem está ferido. E aí, o que ele vai propor? Vamos parar com isso? Eu vou fazer a Constituição. Eu falei que não fiz ainda porque a agenda está lotada. Eu tenho que fazer tanta coisa, tenho que controlar a economia, a gente está vindo de uma crise. Então, calma aí. Não quero a morte de ninguém. Aqui é uma nova república. Vamos para a diplomacia. Cara, gente, Vargas é sagaz. Ele controla a revolta e faz algumas alterações que São Paulo queria. Por exemplo, interventor. Eles não queriam aquele interventor, aí Vargas falou, quem vocês querem? Deu uma listinha, esse aqui, ok. Esse daqui vai ser o seu interventor agora. Então, assim, Vargas, ele consegue contornar o ressentimento. A revolta é pela Constituição? Vou abrir aqui agora, na minha agenda, só tem agenda livre para 33. Então, no início de 33, porque o ano só começa depois do carnaval, ou seja, março de 33, eu convoco a Assembleia Constituinte para a elaboração de uma nova Constituição. Não era isso que vocês queriam? Tá aqui, ó. Agora vai ter. E ele vai fazer, velho. A forma dele conter o movimento foi o quê? Literalmente chamando a Assembleia Constituinte. Ele saiu do poder? Não.
A imagem dele ficou um pouquinho manchada? Ficou. Mas ele conseguiu contornar, principalmente para a elite paulista, conseguiu um pouquinho, né? Tadinho dos paulistas, ficaram tantos anos no poder que vendo outra pessoa no poder ficou com um hashtag ciúmes. Gente, sério, as coisas não andam muito rápido no Brasil naquela época, não sei por quê. Porque foi no início de 33, a Assembleia Constituinte para a elaboração da Constituição. E a Constituição só foi promulgada em 34. O pessoal não gosta de trabalhar, né? Depois fala que isso é Vargas, né? Mas enfim. Depois que essa Constituição ela é elaborada, a gente vai ter o fim do governo provisório, porque o maior compromisso que Vargas tinha assinado que ia fazer e que ele demorou a fazer é elaborar a Constituição nova. Assim que ela é promulgada, que ela é aceita, termina o governo provisório de Vargas. Se é uma Constituição democrática, republicana e presidencialista, o que se espera para se ter um novo governo? Novas eleições. A Assembleia Constituinte, responsável pela elaboração da Constituição nova, delibera se nesse momento é interessante eleições diretas ou eleições indiretas. Qual é a justificativa? O povo brasileiro não sabe votar. O povo brasileiro não está preparado para a participação democrática através do voto. Então, nesse primeiro momento, achamos melhor deixar cargo da escolha da presidência para nós mesmos. Por que eles estão fazendo isso? Porque Vargas, ele consegue, digamos assim, contornar os efeitos da crise, tanto a nível político, tanto a nível social, quanto a nível econômico. E aí, o que ele pede? Um voto de confiança da parte da Assembleia Constituinte. Ele vai falar assim, tudo que eu prometi, eu estou cumprindo, só que eu não finalizei. Eu preciso de mais tempinho. Se quiserem, eu posso seguir no cargo. Olha só, olha que pessoa solícita. Se quiserem, eu posso assumir a presidência até finalizar o que eu comprometi a fazer, que era reconstruir esse país, tirar esse país da lama que a crise nos colocou. Eles concordam que Vargas, até o momento, foi uma opção boa para o exercício da presidência em período de crise, não vem nenhum problema mantê-lo no governo. O governo provisório acaba quando Vargas é eleito indiretamente e assume a presidência de novo em 1934. E aí inicia o segundo período da era Vargas, o governo constitucional. Sobre o governo constitucional, a gente vê no segundo episódio, porque é uma trilogia. Essa é só a primeira parte da história do grande poderoso Getúlio. Suave? Tranquilaço? Espero que esse vídeo ajude vocês, norteiem os estudos de vocês, pesquisem, aprofundem o que falei, a fim de conhecer mais esse período, entender a lógica de escolhas de Vargas, escolhas também de São Paulo e da Assembleia Constituinte, para a gente dar seguimento ao próximo capítulo dessa história babadeira que é a Era Vargas. Beijos, meus poderosos. Até o próximo vídeo.